Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre o Império Romano e de como esse império surgiu ao longo do tempo. O Império Romano é considerado o maior da civilização da história ocidental, que durou 5 séculos, começando em 27 a.C. e teve o seu término em 476 d.C. Estendia-se do rio Reno para o Egito, chegava à Grã-Bretanha e à Ásia Menor. Assim, estabeleceu uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político de império, o poder político estava concentrado na figura do imperador. O Império Romano começou com Otaviano Augusto e terminou com Constantino VI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. O imperador sucedeu a República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governado por um imperador. Foi em seu início que o império conquistou a maior parte do poder. Até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estavam sob o domínio do Império Romano. Sob o domínio do Império Romano estavam 6 milhões de habitantes. Roma, que nessa fase foi habitada por 1 milhão de habitantes. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o exército, que era profissional e atuava como uma legião, sob o comando de astutos generais. Roma expandiu o poderio até o Mediterrâneo. Dentre as características do Império Romano, nós podemos citar, essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados, o controle de províncias era feito por Roma, o politeísmo, o governo tinha cargos vitalícios, a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares, entre outros. Dentre alguns imperadores romanos que mais se destacaram durante o Império, nós podemos citar Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma e foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império, o imperador Cláudio, que seu principal feito foi a conquista da Grã-Bretanha, o imperador Nero, considerado excêntrico e louco, assassinou a mãe, a irmã e condenou um grande número de cristãos à morte, o imperador Tito, que ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão, o imperador Trajano, que era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão. O imperador Adriano, que ordenou a construção de uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros nessa época. O imperador Diocleciano, que dividiu o império em duas partes, sendo eles o Império Oriental e o Império Ocidental. O imperador Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos, uniu novamente o império e escolheu Bizâncio como capital e rebatizou a cidade como Constantinopla. O imperador Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma. O imperador Constantino VI, que foi o último imperador do Império Romano Oriental, que morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Dentre as dinastias romanas, nós podemos citar a dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, a dinastia dos Antoninos e a dinastia dos Severos. Uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célebre lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Reno, que viveram em 753 a.C. Segundo historiadores, Roma surgiu a partir de um grupamento de pastores que viviam às margens do rio Tigre. É essa região geográfica que corresponde onde hoje é a Itália. No decorrer do século VI a.C., Roma ficou sob a direção dos etruscos, de origens gregas. A liberdade foi conquistada gradualmente, quando se transformou numa cidade-estado, onde a forma de poder exercida era a monarquia. Com as constantes desavenças entre os reis, os romanos experimentaram a república entre 509 a.C. e 30 a.C. Foi nessa época que Roma passou a exercer um forte poder colonial, político e militar. O governo de Roma ainda ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou à história como triunviratos. O triunvirato é uma gestão formada por 3 integrantes. A formação do primeiro deles em Roma ocorreu em 59 a.C. Contava com Júlio César, Pompeu e Marcos Crasso. Em certo momento, os 3 entraram em guerra e César os venceu. Júlio César tornou-se o primeiro governante individual de Roma. O segundo triunvirato foi formado por Otávio Lepto e Marco Antônio. Também terminou com a Guerra Civil em 31 a.C. Otávio venceu e passou a governar Roma. É nesse ponto que surge o Império Romano, em 27 a.C., e que vai até 476 d.C., como falado anteriormente. Também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império, na chamada dinastia Júlio-Claudiana. O Império Romano foi dividido em 284 d.C., como forma de melhorar e administrar o poder. A divisão consistia em o Império Romano do Ocidente, que tinha como capital Roma,
e o Império Romano do Oriente, que tinha como capital Bizâncio, que mais tarde foi rebatizada como Constantinopla. O Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, perdurou até 1453, quando foi tomado pelos turcos. Bizâncio, a capital, também era conhecido como Constantinopla. No decorrer do século VI, o imperador Justiniano tentou reordenar o Império Romano e abriu frentes de batalha conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Os muçulmanos terminaram por ocupar o norte da África, o Médio Oriente e a Península Ibérica nos séculos VII e VIII. Dentre as principais causas que causaram a queda do Império Romano, nós podemos citar a dificuldade da administração, que o Império Romano era muito grande e havia complicações para o controle da gestão e da corrupção que o assolou, a invasão dos bárbaros, que teve como principal marco o exército que precisava proteger o império das investidas dos godos, que eram os visigodos e os ostrogodos, os hunos, os germânicos, como os francos, os anglo-saxões, os vândalos, os bretões e os burgúndios. Os elevados impostos, que tinha o Estado, que elevava o custo para manter a construção de pontes, arquedutos, estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados à população. A religião, que teve como principal marco o cristianismo, que não admitia outros deuses, e a escassez de escravos, que teve como principal marco a redução das batalhas por conquista de novos territórios, que prejudicou o sistema de renovação de escravos. Uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval passa a sonhar com a restauração do antigo Império Romano. Esta ideia é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos, que conquistam um grande território e se faziam sempre coroar ou ser consagrados pelo Papa. Assim, tenta-se voltar ao esplendor da antiga Roma, fundando o Sacro Império Romano Germânico. O nome era sacro por ser respaldado pelo pontífice, império pela grande extensão territorial. Já o romano se devia ao fato de receberem o título de reis da Itália, e germânico porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só terminou em 1806, com as Guerras Napoleônicas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui e tchau!